Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, esse pessoal bolsonarista parece que eles não têm cérebro. Eles são um verdadeiro robô da sociedade. Quer dizer, daquelas pessoas que manipulam eles. Dos pastores de igreja, inclusive dos pastores de igreja, e alguns parlamentares, que manipula ele como se fosse gado. É o fim da picada. Olha bem o caso de um vereador lá de Belo Horizonte que fez um projeto de lei. Olha bem, o cara fez um projeto de lei para tornar o ministro Alexandre de Moraes pessoas não gratas na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Olha bem, esse cidadão Pablo Almeida, que é vereador da cidade, ele foi eleito para ajudar a melhorar a vida dos moradores de Belo Horizonte. Agora veja bem, quantos projetos de leis que fosse útil para a sociedade que esse vereador Pablo Almeida, do PL, que é um partido que só tem ladrão. A maior parte dos filiados do PL são ladrões. E a maior parte dos políticos que do PL estão envolvidos com investigações da Polícia Federal. E esse Pablo Almeida, que é um idiota, porque só um idiota faria um projeto de lei que tratasse um ministro da Suprema Corte como pessoa não grata na capital mineira. Quer dizer, ele está seguindo os princípios do presidente dos Estados Unidos, que é outro idiota, que está botando os Estados Unidos no buraco. É só ver as manifestações que tem hoje nos Estados Unidos. A população está toda na rua desesperada. No supermercado de lá já não tem mais comida. Olha bem, só na cidade de Nova York foram fechadas 379 lojas, só na cidade do centro de Nova York. Eu não estou colocando nem outros estados, nem outras cidades, porque o presidente dos Estados Unidos está botando no buraco os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque ele não está se preocupando com a população dos Estados Unidos. É a mesma coisa desses vereadores de Belo Horizonte, inclusive esse Pablo Almeida do PL, que fez esse projeto de lei que foi votada e aprovada, que diz que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é considerada uma pessoa não grata na capital mineira. Nós sabemos que esse tipo de lei não leva a lugar nenhum. Mas espera um pouco, é isso que a população paga para esse vereador fazer? Com tantas favelas que tem em Belo Horizonte,
com tantos córregos onde corre cocô, por que eles não fazem um projeto que beneficie a população? Agora, faz projeto que não leva absolutamente nada. Eles estão... Por isso, olha bem, por isso que foi feita uma pesquisa sobre o que a população acha do Congresso Nacional. E foi assim, 80% diz que lá a maior parte é ladrão. E a população não acredita no Congresso Nacional. Agora, não é só o Congresso Nacional que a população não acredita. A população também não acredita nos governadores. A população também não acredita nos prefeitos. A população também não acredita nos deputados estaduais. A população também não acredita nos vereadores, inclusive esse Pablo Almeida, do PL de Minas Gerais. Agora, por que a população não acredita? Porque eles não fazem nada de útil para a população. Veja bem, nós estamos quase no fim do mandato dos deputados federais. E se você for analisar o que eles fizeram de útil para a sociedade, foi muito pouco, porque a maior parte do tempo, uma boa quantidade desses deputados federais, inclusive que são do PL, da extrema-direita, eles ficaram o tempo todo do mandato pedindo anistia para os bandidos, inclusive aqueles que detonaram e destruíram a Praça dos Três Poderes e deram um prejuízo danado, porque eles destruíram o patrimônio cultural e artístico do Brasil. Quebraram escultura, rasgaram pintura, quebraram inclusive peças valiosas que não tem mais conserto. E eles acham que são patriotas. Veja bem, no dia 7, olha bem, no dia 7 de setembro, que é uma data fundamental para os brasileiros, esse grupo de irracionais, porque só pode ser irracional, um grupo de pessoas que no dia 7 de setembro leva para a Avenida Paulista uma bandeira dos Estados Unidos, mais de 100 metros de comprimento, uma bandeira que pega a pista inteira da Avenida Paulista. Quer dizer, e a bandeira dos Estados Unidos, que é o país, inclusive, que fez mais guerra no mundo, porque o objetivo deles é destruir a democracia de vários países. Quando eles veem que um país tem democracia, eles vão lá e exterminam. Eu, inclusive, estou falando isso porque eu estava fazendo uma viagem um tempo atrás, eu estava indo para uma ilha, Granada. Aí o que acontece? No meio do caminho, nós tivemos uma informação, porque eu estava indo para fazer uma matéria com o governo de Granada, que ele estava fazendo um bom governo para a população,
E no meio do caminho, eu tive uma informação que os Estados Unidos tinha invadido Granada e tinha derrubado o governo. E eles estavam executando os estrangeiros que estavam lá. Aí nós não fomos para lá. Os Estados Unidos é esse. Os Estados Unidos, por exemplo, por que os Estados Unidos é o país do mundo que tem a maior quantidade de moradores de rua? A maior quantidade de moradores de rua. Isso o governo não mostra para ninguém. Mas quem conhece de lá sabe como é que é. É um país que não tem nem assistência médica para a população. A população não tem assistência médica. Agora, eles ficam criando guerra com os outros países. E é dessa forma que eles acham que eles estão certos. E esse vereador Pablo de Almeida age da mesma forma. Ele não quer que a população de Belo Horizonte viva decentemente. Por isso que ele faz um projeto de lei e os outros vereadores aprovam um projeto de lei que não vai beneficiar a população. Não serve para absolutamente nada. Mas ele ganha o salário dele. A população paga o salário dele para ele fazer alguma coisa de útil. Mas como ele é incompetente, ele não tem aquela massa encefálica na cabeça, ele é um gado do bolsonarismo, ele faz essas porcaria. Que um projeto que diz que o ministro Alexandre de Moraes é considerado uma pessoa não grata na capital mineira. É um idiota de primeira. Esse Pablo Almeida do PL é um idiota. Porque e não é só ele, é todos aqueles que votaram a favor desse projeto. Apesar que teve alguns, inclusive do PSOL e do PT, que votaram contra. Mas era uma minoria. Porque também é uma minoria da população que raciocina. Porque você veja bem, você acha que aquele pessoal que levou a bandeira para a Avenida Paulista, eles raciocinam? Eles falam cada asneira que jamais um ser pensante poderia falar. É de uma estupidez assim que não tem tamanho. E veja bem, o líder deles, que nunca trabalhou na vida, nunca. Quando estava no exército, ele queria explodir a tubulação de água da cidade do Rio de Janeiro para prejudicar a cidade inteira. E a maior parte desses bolsonaristas não sabem disso, ou não querem saber, porque ele acha que é mito. Entendeu? Agora, é um idiota que, inclusive, foi eleito e roubou o Brasil durante 4 anos seguidos. Roubou o Brasil. É o fim da picada. É um cara que não tem o mínimo de respeito.
cara que largou da mulher e foi morar com uma prostituta, que tinha saído da cadeia, tinha ficado na cadeia 2 anos e 8 meses. E é justamente esse cara que queria dar o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar nós já tivemos. Nós sabemos o que é. Sabe por quê? Porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.